Oi, Sor, tudo certo? Tudo certo, maravilha. Eu vou abrir meu PowerPoint aqui para vocês para já começar. Um pouquinho que o PowerPoint está meio demoradinho para abrir aqui. Então, vamos lá. E aqui agora eu começo. Tudo bem aí, pessoal? Posso começar com a nossa aulinha? Sempre. Falar dos bichinhos. Podemos tocar o barco à frente aí? Vou botar o chat aqui. Ver se vai ter alguma perguntinha ou não. Ou, de marcha. Posso começar, pessoal? Tá tudo tranquilo aí? Estão ouvindo? Estão enxergando o PowerPoint? Oi, Sor, tá tudo certo. Então tá. Então vamos embora. Como já disse o Caxambu, bora! Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês agora é do grupo dos cordados, tá? É o grupo dos cordados. Porque nós tínhamos ido até os equinodermos, né? Eu falei com vocês até os equinodermos. E a partir daí, então, eu tenho que falar dos cordados para vocês. A primeira coisa, eles são triploblastos, já sabem, celomados, deuterostômios. Isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Eles apresentam metameria mais evidente na fase embrionária. Por que mais evidente na fase embrionária, pessoal? Por uma coisa bem simples, tá? Tu tem no nosso corpo, vocês conseguem visualizar a ideia de ter o corpo dividido em partes? Não, fica meio difícil, né? Embora a gente tenha cabeça, tórax, abdômen, tá? Eu não posso mostrar a segmentação, porque eu não tenho barriga de tanquinho, eu transformei minha barriga numa banheira mesmo, né? Então, pessoal, não tem como ter essa evidência. Então, todos têm metameria, todos têm um corpo dividido em partes, mas isso é mais visível na fase embrionária, tá? Bom, que mais? Características exclusivas dos cordados. Tubo nervoso dorsal. Também vocês aprendem isso com o nome de tubo neural. Tubo neural, tá? Quando tu estuda embriologia, tem zigoto, mórula, blástula, gástrula e neurula, tá? Zigoto, mórula, blástula, gástrula e neurula. Essa é a sequência. Tem duas frases que se usa para decorar a sequência. Uma começando do zigoto e não tem a neurula, a outra começando da mórula, mas tem a neurula. Que é Zidane marcou um belo gol, são as iniciais, né? Zidane marcou um belo gol, tá? E aí termina em gástrula, Zidane zigoto, marcou mórula, belo blástula, gol gástrula. Ou a partir de mórula, mãe bem gorda e neurótica.
mãe bem gorda e neurótica. Aí é mórula, blástula, gástula e neurula, tá? São as sequências. Quando a gente estuda a neurula, existe o tubo neural. Esse tubo neural é a origem desse tubo nervoso dorsal aqui. É o próprio tubo neural. Então, eu tanto posso chamar de tubo nervoso dorsal, quanto chamar de tubo neural. Certo, pessoal? Tranquilo? Mesmo? Maravilha. Tá? Pessoal, uma coisa importante aí agora. Notocorda. Notocorda é um eixo de sustentação que também surge na fase embrionária para dar a orientação da formação do corpo. Então, ele surge ali como sendo um processo de sustentação e de orientação do corpo. Ele vai orientar da onde começa e onde termina o corpo. Tá? Aqueles cordados que terão vértebras, os que terão vértebras, pessoal, aí essa notocorda some e surgem as vértebras. A notocorda não se transforma em vértebras, ela some e surge a vértebra. Certo, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Fendas faringianas branquiais ou fendas branquiais faringianas? Tanto faz, tá? O importante é que são fendas na faringe para a formação das brânquias. Todo o cordado tem isso, pelo menos no início da fase embrionária. Então, é muito importante que essas três características exclusivas, elas estão presentes em todos na fase embrionária. Algumas continuam em alguns indivíduos e outras não, tá? Então, o que acontece? No nosso caso, por exemplo, todas elas somem, porque esse tubo nervoso dorsal vai dar origem a todo o nosso sistema nervoso. Nós não temos mais o tubo nervoso, tá? Tudo muda, tá? Agora, num anfioxo, numa assídia, algumas coisas ficam, outras saem. Então, é isso que vai classificar os seres aí. Certo, pessoal? Tudo bem? Tranquilinho? Maravilha. Tá? Bom, vou passar aqui o slide, então. Tá? Vou ter que mudar de posição aqui, meu vídeo aqui. Que eu não sei o que eu fiz, ele virou ao contrário, isso aqui, não sei como é que eu mexo isso. Me desculpem, né, a minha incompetência, né, nesse sentido. Ah, tem um chat aqui, desculpa. Sobre a presença da notocorda é apenas no grupo acraniata? Sim, tá? A notocorda até a vida adulta apenas no grupo acraniata. Tá? Tu pode ter no grupo craniata, pessoal, no Silaspidomorphe ou ciclóstomos, que a gente chama de forma mais simples, tá? Oi, droga, a linha enrolou toda. Cefalaspidomorphe ou ciclostomados, alguns deles têm a notocorda na vida adulta ainda. Tá? Seria o único do grupo craniata que tem. Tá? Tranquilo? Aliás, esse é até um comentário que eu tenho que fazer em função desse slide que eu tenho aí com vocês agora. Tá? Vou fechar aqui agora. Pessoal, vocês sabem dizer como eu inverto esse negócio aqui? Que ficou na compridinha aqui, eu queria deixar ele em uma vertical e não horizontal como ele estava. Vocês sabem como é que é feito isso? Não. Vamos ver aqui. Barbaridade. Consegui. Não sei o que eu fiz, mas eu consegui. Ah, já não consegui mais. Desculpa. Vamos voltando aqui. Estou brigando com coisinha. Dane-se. Vou tirar ele de vista. Tá? Bom, pessoal, o que acontece aqui agora? Tá? Esse esqueminha aqui, ele pega todos os cordados, desde os protocordados. Esse termo protocordata, pessoal, ele foi criado, mas ele não faz parte, na realidade, da classificação. Aí tem o eucordata,
tá? Os que têm esqueleto axial durante toda a vida, e depois tu tem craniata e assim por diante, tá? O que acontece aqui agora para a gente saber? Do filo cordata, nós temos dois filos menores chamados de urocordados e tá faltando aqui. Ah, não, tá aqui. Cefalocordata, que são os cefalocordados, que são os grupos de protocordados primitivos que não vão ter coluna vertebral. Passa a ter coluna vertebral a partir dos agnatas. Mas essa coluna vertebral ela não é uma coluna bem formada. Por isso o termo craniata, tá? Porque o filo normalmente vem para vocês com vertebrata. Mas como os agnatas aqui não tem uma coluna vertebral formada mesmo, é uma coisa cartilaginosa e, né, meio estranha, o que acaba acontecendo? Eles têm um primórdio de crânio, então é mais fácil dizer que eles têm crânio do que eles têm coluna vertebral. Então, por isso que pode vir tanto o termo craniata para vocês, quanto o termo vertebrata. Para nós vai funcionar como sinônimos, porque está envolvendo os mesmos grupos. Tá? Aí, pessoal, dentro dos craniatas, nós vamos ter os agnatas, que pega os ciclostomados, tá? Nesse esquema que eu botei para vocês aqui, ó, tá? Existe um outro termo aqui também para agnatas, para os lampreias, tá? Que é a hiperoiteia, tá? Tem mixínicas feiticeiras e as hiperoiteias aqui para os lampreias, tá? Existe esse outro termo também. Tranquilo? Esses dois grupos aqui nos próximos slides, eu vou falar dos dois, mas eu vou englobá-los num só, tá? Porque a probabilidade deles caírem em prova para vocês, ela tende a zero, tá? Tende a zero. Porque se vai perguntar alguma coisa de um bicho que parece peixe, então tu pergunta dos peixes, que é mais importante, tá? Que aí entra o grupo dos gnatostomadas, que são os craniatas com maxilas, tá? E aí nós temos, tá, os peixes chamados de condrictes, os osteíctes, que pega esses dois grupos, actinopteride e sarcopteride. O termo osteícte, pessoal, vai acabar caindo no esquecimento, tá? Já tem aqui telostome aqui também, já, né? Peixes ósseos e tetrápodes, tá? Já tem muitos que chamam os osteíctes de teleósteos também. Então, esse termo talvez caia de uso. Mas agora, para nós, tem que saber que osteícte, ósteo e ósseo são os peixes ósseos, tá? Tetrápoda, todos têm 4 membros, que vai pegar de anfíbios até mamíferos, tá? Tendo aqui, né, os répteis divididos em vários grupos. E aqui tem uma coisa importante, ó. E ver que o ramo que deu origem às aves é o ramo dos crocodilos, tá? Que vai passar pelos dinossauros. Muitos livros já colocam as aves dentro de um grupo reptília, tá? Como sendo derivados deles, né? Não tão à parte. Mas ainda na URGS, aves caiu como grupo separado. Embora já tenha caído na prova da PUC os dinossauros com penas, para falar de dinossauros com penas, tá? E o grupo dos mamíferos. Tudo aqui, ó, tem as características importantes que vão surgindo e que vão excluindo os outros grupos. Então aqui, ó, notocorda e tubo nervoso dorsal presentes na larva livre natante. Esse aqui tem já a notocorda o tempo todo, esqueleto axial presente na forma, ele tem, na realidade, um sistema muscular que já se aproxima dos peixes, tá? Aí cabeça com encéfalo distinto, órgãos sensoriais, e vai surgindo todas as características que vão aparecendo aqui, tá? Tranquilo? Sem problemas, pessoal? Vou passar para o próximo, que vai falar basicamente a mesma coisa. Tá? Mas temos o filo dos cordados, subfilo vertebrata, urocordata e cefalocordata. Urocordata são as assídeas, cefalocordata, os cefalocordados, e vertebrata ou craniata.
Lembrem disso, tá? Ou craniata. O que mais que eles têm, tá, pessoal? Eles são os vertebrados, os agnatas, tá? Que ficaria como quase como uma superclasse, mas botaria aqui ainda como um infrafilo, ao invés de superclasse, um infrafilo, tá? Agnata, que tem os ciclostomados. Estou juntando aqueles dois grupos anteriores, ciclostomados, e o infrafilo gnatostomados com a superclasse peixes e a superclasse tetrápoda. Peixes pegando Chondrictys e Osteix, tetrápoda, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Tranquilo? Isso é uma visão geral da classificação dos cordados. Aí eu vou direto aqui, ó. Cefalocordados, tá, pessoal? Eu comecei com esse, não com a assídia. Evolutivamente, eu tinha que começar com a assídia. Com os urocordados, naquele esquema que eu botei. Tinha que começar com urocordados. Mas que esse aqui é mais comum de cair em prova. Por quê? Porque ele é muito citado em embriologia. Porque toda a sequência inicial dele, de zigoto, mórula, blástula, gástula, tipos de ovos, tudo é igual à nossa. Ele tem um ovo oligoléstrico com pouco vitelo, ele tem uma segmentação holoblástica igual como a nossa, tá? A formação da blástula dele é similar à nossa, a formação da gástula é similar à nossa, tá? A formação da neura é similar à nossa. Então, todo o desenvolvimento embrionário que tu aprende em sala de aula, na realidade, ele é baseado no anfioxo. Ele é baseado no anfioxo, tá? Então, por isso que ele se torna mais importante. Eu botei aqui que ele possui mais ou menos 5 centímetros de altura. Isso é uma média, tá? Provavelmente. Mas tem os maiorzinhos assim, ó. Isso aqui é uma foto, ó. Tu vê que ele é meio transparente. O bicho ele fica em areia, principalmente no meio da areia, assim como essa aqui, ó, granulosa. Aqui nas nossas praias, dificilmente tu vai ver ele, tá? Dificilmente tu vai ver ele. Por quê, pessoal? Porque a nossa areia é muito fininha, ela fica muito compactada, a passagem do oxigênio é muito menor, tá? É muito menor, então é difícil tu enxergar esse aqui nas nossas praias. Se tu quiser ver bastante cefalocordado, anfioxo, tá? Tu tens uma opção. Além do Google e do YouTube, tu procurar vídeos para aprender, se quiser ver ao vivo, tu vai, vou te dar um lugar que é certo que vai ter. Porto Belo, Santa Catarina, tá? E aí tu vai na praia de Porto Belo, tu vai pegar um barquinho, vai para aquela ilha que tem bem na frente da Baía de Porto Belo, tem uma ilha chamada Ilha João da Cunha, tá? Que a Baía de Porto Belo faz aqui, na frente tem a Ilha João da Cunha, aqui do lado tem a praia Caixadaço, tá? Então tu vai ali naquela Ilha João da Cunha e tu pega uma lona preta, põe na areia, uma pá, vai para a zona de maré, cava e atira areia na lona preta. Por quê? Porque se tu atirar ali, um bicho é um translúcido e meio esbranquiçadinho, assim, quando ele cair na areia, tu não vai enxergar ele. A lona preta, pelo menos, faz um contraste e impede que ele se enterre também. Tá? Então, tu vai ter a estrutura. Ó, opa, tem uma perguntinha aqui, vamos lá. Eles são bentônicos? Sim, tu pode chamá-los de bentônicos porque eles estão sempre enterrados. Embora eles tenham a capacidade de nadar, tá? Embora eles tenham a capacidade de nadar. O termo que seria absolutamente correto para colocar eles aí, tá? E eu nunca vi esse termo ser usado em prova, tá? Eles seriam nectônicos demersais. São demersais. Eles vivem junto do fundo, mas têm a capacidade de nadar. Então, o termo absolutamente correto seria são demersais. Vivem junto do fundo, têm capacidade de nadar. Só que, como 90% do tempo ele está enterrado na areia, aí tu pode chamá-lo de um bentônico, tá? Mas pelo menos um bentônico vágil, porque ele tem como se locomover, ele não é séssil, tá? Essa seria a ideia. Lembram disso, né? O bentônico tem dois tipos. O vágil, que é o que caminha no fundo, se locomove no fundo, e o séssil, que é aquele que é fixo no fundo, tipo a esponja ou coral. Tudo bem? Vou pedir para vocês olharem para o desenho que tem ao lado aqui, não mais para a foto. Ele tem tentáculos na boca. Esses tentáculos podem vir com o nome de cirros, tá? Cirros. Aí tem a boca, tem a faringe com as fendas,
faringianos branquiais para respiração, mas esse animal também respira pela pele. Então, ele tem uma respiração cutânea e por essa branquial, tá? Ele tem a notocorda desenvolvida todo na vida adulta, toda ela, e o tubo nervoso dorsal também todo. Isso que dá a ideia de aqui formar uma estrutura que tem uma boca e uma cabeça. Embora para mim isso aqui não pareça cabeça, quem estudou esse bicho chamou de cabeça isso. Daí o nome de céfalocordados. São os que têm notocorda e uma cabeça. Tá? Tem um espaço no intestino, o poro do átrio, tá? Os músculos. Esses músculos eles têm uma formação meio que em V, assim, que permite ele nadar como um peixe, a cauda, o ânus, tá? Tem uma fase larval, então a fecundação é externa, tá? Joga tudo na água e na água se encontra, tá? Fecundação externa. Certo, pessoal? Tranquilo? E são dioicos, tem macho e fêmea. Embora eu não tenha posto isso, coisa que não é tão importante, ninguém vai perguntar se ele é dioico ou não, mas eu estou dando informação para vocês que eles são dioicos. O próximo slide, tá? O próximo slide é o slide referente às assídias, os urocordados ou tunicados. Vou começar por esse nome, urocordados. A notocorda está aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, porque eu sei que vocês enxergam o mouse aqui, ó. A notocorda está aqui. Isso aqui é a estrutura da larva, essa pequenininha é a larva. E aqui está a notocorda. Então, a notocorda está na porção caudal da larva. Como uro quer dizer cauda, tá? Então, eles são chamados de urocordados. A notocorda está na cauda. O nome é direto da estrutura aqui, tá? O tubo neural, todo ele, pessoal, ele deixa de existir, ele só tem na larva, somente na larva. E isso aqui também, a notocorda, vai sumir no adulto. O adulto parece uma esponja. Aqui eu tenho uma foto, tá, pessoal? Eu tirei a foto aqui para botar para vocês, é um bicho transparente, tá? Tem uma perguntinha aqui, vamos aproveitar. Os subfilos são divididos, então, em quem perde a notocorda, mantém ou transforma em coluna vertebral. Basicamente isso, só que não transforma, substitui. A notocorda não vira coluna, ela é desmanchada e se forma coluna vertebral. Certo? A origem da coluna não é a notocorda. Tá? Ela é substituída. Valeu! Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho, né, um animal transparente, ele tem dois buraquinhos, então, ó, esses dois buraquinhos aqui, ó, esse aqui é de um bicho, esses dois é do outro, os dois aqui é do outro, tá? Cada dois buraquinhos aqui é um bicho, isso aqui é uma colônia, um exemplo de colônia. Aqui, ó, aqui embaixo, não sei como é que tá a visão de vocês, a minha não é grande coisa, né? Tô velho, né? Mas aqui, ó, fecha bem com esse desenho que tá botando aqui, ó. Uma mais embaixo, uma mais em cima, tu consegue enxergar uma coisa meio que por dentro aqui, tá? Porque deu contraste com a folha da alga ali, né? Se consegue visualizar melhor do que no bolo aqui, que fica mais esbranquiçado em função da luz do flash. Tá? Então esse é o melhor ponto da foto aqui para a gente visualizar essa estrutura aqui, tá? Então, o que eles têm? Eles têm uma película ao redor do corpo, polissacarídeo, e proteína, tá? Que é essa túnica, daí o termo de tunicados. Tá? Pequenas com 8 centímetros, existem formas coloniais. Pessoal, tem formas extremamente grandes coloniais e são pelágicas. As colônias ficam assim, flutuando na água e vão sendo levadas pela corrente. Aquela colônia enorme, enorme, tá? Então, tu tem uma situação diferenciada ali, tá? São isolados coloniais. O tamanho pode chegar maior, tem uns que são pretas, eu já vi preta,
fundo do mar, tá? E aí tinha uns... Não chegava a 20 centímetros, mas devia ter uns 15 centímetros. Então, esses tamanhos, assim, é uma média, tá, pessoal? Não quer dizer que é isso. Tem algumas espécies que vão ser menor. Notocorda só existe na larva, tá? Na região caudal. São filtradores, ou seja, a água entra por esse sifão, passa aqui dentro pelas faringes com as fendas branquiais, onde ele faz a respiração. Aqui dentro, pessoal, eu vou depois botar no slide de novo, tá? Antes de postar o slide para vocês, eu sempre faço os concertos. Porque às vezes, conforme eu vou dando aula, às vezes eu vejo que eu esqueci de alguma coisa, eu coloco para não ter problema depois. Aí vocês ficam com a coisa completa. Mas eu vou falar aqui agora. Aqui dentro tem um canal que se chama endóstilo. Esse endóstilo é um canal com um muco que ele faz a captura do alimento, porque ele é um animal filtrador, tá? Normalmente eles estão fixados em rocha. Mas isso é a maioria, tá? Tem contidiços que são pelágicos que ficam unidos formando grandes colônias. Certo? Tudo bem, pessoal? Maravilha. Que mais? A túnica faz o papel de esqueleto da sustentação. Ele tem uma circulação aqui, pessoal. Tá? Ele tem uma circulação. Ele tem um coraçãozinho tubular, mas que dá um formato mais ou menos de um V. E esse coraçãozinho permite eles inverterem a circulação. Então, vou criar um exemplo, tá? Imaginem vocês que aqui, ó, a circulação está vindo no sentido horário, tá? Daqui a pouco ele inverte para o anti-horário. E depois ele volta para o horário. Já sei qual vai ser a pergunta. Para que serve isso? Quando o teu sangue passa pela tua mão, ele passa e vai embora. O que acontece? Se tu não pegou todo o oxigênio que precisava, está dependendo do quê? Da próxima vez que o sangue passar por aqui para pegar o oxigênio da próxima bombeada. Então, nessa bombeada, o sangue passou para cá, se tu não pegou todo o oxigênio que precisava, azar. Ele está indo embora. Tem que esperar a próxima bombeada. O que esse animal faz? Passou para cá, não pegou todo o oxigênio, inverte. Pega o oxigênio de novo, inverte, pega o oxigênio de novo. Então, o sangue passa várias vezes no mesmo lugar. Isso faz com que ele tenha o máximo de absorção possível desse oxigênio. Tá? Então, uma coisa boa nesse sentido. Tá? Tem ali vanadina, e eu botei essa palavra aí para vocês saberem o que é. Tá? Vanadina é um pigmento similar à hemoglobina. Tá? O pigmento similar é que vai conduzir o oxigênio. É também um excelente nome para filha, né? Vanadina. Tá? Excelente nome para filha. Só que essa vanadina, ela não tem ferro. Ela tem o metal chamado vanádio. Por isso que ela é chamada de vanadina. Porque ela tem o vanádio. Tá? Eles têm um gânglio nervoso que vai ficar mais ou menos por aqui, tá, pessoal? Gânglio nervoso. Aquele tubo neural todo vira um gânglio nervoso só aqui. E eles são monóicos. Como tem estágio larval, fecundação externa. Tá ok, pessoal? Tudo tranquilo? Sem problemas? Isso aqui para a gente ter uma ideia do que vai acontecer para nós aqui em termos de urocordados. Ué? Não está passando o meu slide, agora foi. Tá. Pessoal, a classificação do subfilo vertebrata ou craniata, a gente já falou. Ciclóstoma, mixine, aqui está outro nome que eu botei, ó, para vocês. Hiperoartia, tá? Que em vez do cefalapidosmorphe, aquele, tá? Que enrola a língua. Esses dois são chamados de agnatos, são os agnatos, a gente já viu ali, que quer dizer sem mandíbula. Gnato é mandíbula. Aliás, eu tinha falado isso para vocês quando eu falei em diplópteros, que eu falei das gnatoquilárias, que gnato era mandíbula, tá? Aí nós vamos ter a superclasse peixes, que vai ter Chondrichthyos peixes, superclasse tetrápoda, pegando os que tem 4. E todos esses são chamados de gnatostomados, são com mandíbula. Tá? Fechou, pessoal? Tranquilinho? Maravilha. Ciclostomados, são todos aquáticos. Tem marinho e água doce. Tá? Tem marinho e água doce. Tem uma coluna vertebral e um crânio cartilaginoso.
Essa coluna vertebral ela não é uma coluna vertebral típica, foi o que eu falei para vocês, e por isso pela opção de craniata. Tá? A respiração, eles têm depende da espécie, uma espécie só, né? Tem a 16 pares de fendas branquiais. 16 pares de fendas branquiais, tá? Então, é muita brânquia. Já vou explicar o porquê para vocês isso aí. Circulação, eles têm vários corações, uma porção caudal ali, são corações pequenos, primitivos, bem primitivos, que vão fazer o bombeamento do sangue, tá? A ideia é bombear o sangue através dos vasos sanguíneos, mas como são pequenos, é mais tipo aqueles que eu falei para vocês da minhoca, que dá aquela impulsionada ali e ele vai tocando, tá? Existem os ectoparasitas e os necrófagos. Necrófagos são os peixes chamados de feiticeiras. As feiticeiras, tá? Elas vivem no fundo do mar e se alimentam de carcaça. Morreu a baleia, fica um monte ali comendo, girando o corpo, comendo aquela carcaça, pegando o que está apodrecendo ali. E a lampreia, ela é parasita. Ela vai se grudar no animal e vai comer o animal ali, é um ectoparasita. Tá? Eles têm uma língua raspadora que da boca a língua sai e vai raspando a comida para ralar bem aquela comida, aquela carne, tá? Mesmo estando em decomposição, ele rala. A feiticeira tem 2 dentes bem duros que ela segura e tranca e a língua vai abrindo, né? Vai forçando para cada vez mais fundo e a língua vai fazendo o buraco, tá? A da lampreia eu vou mostrar nas fotos aí para vocês, por isso que eu não estou falando tanto dela. Tá? Notocorda persistente na vida adulta, tá? Então foi aquela pergunta que me fizeram ainda há pouco, tá? Deixa eu lembrar quem que fez, foi o Cachambu, tá? Então tem a notocorda aí, tá? Persistente na vida adulta. Língua raspadora, alguns anádromos. Vocês lembram o que é isso, pessoal? Anádramo é quando o indivíduo é marinho, mas desova em água doce. Tá? É um indivíduo marinho que desova em água doce. Coloca os ovos, as larvas ficam em água doce e depois o adulto vem para o mar. Tá? Tipo salmão. Tá? São hermafroditas, desenvolvimento indireto, tem larva. Olho pineal, ele tem aqui uma célula fotossensível, na realidade. Tá? Uma célula fotossensível que vai definir muita luz ou pouca luz. Bom, pessoal, aqui eu tenho a foto da boca da lampreia. Para vocês verem aqui, ó, não é um bicho pequeno, né? Tem o tamanho da mão do cara, a cabeça, o tamanho do corpo ali, a foto está aumentada, obviamente, mas tu vai ver uma proporção, né? Então, o bicho é grande. Ele tem um olho normal, tá? Ali, e tem mais esse olho pineal. E nós temos aqui, ó, essa boca. Que na outra também tem essa margem que tem aqui, tá bom? Ela cria tipo uma ventosa, que ela faz e gruda. E aí esses dentes cravam na pele. E aí ela enrola o corpo. Conforme ele enrola o corpo, esses dentinhos vão fazendo assim, ó. Tá? Eles vão fazendo assim e vão ralando a carne. E aquela língua vindo de dentro ainda, né? Aqui e a língua aqui, ó, raspando e vão formar feridas bem grandes, tá? Então, ó, olha aqui. Os buracos que são criados em função disso aqui, mostrando ele como um ectoparasita grudado num outro peixe ali, tá? E, obviamente, um bicho desse tamanho aqui, comendo assim, vai levar à morte, né? E às vezes com vários, né? Então, é bem problemático. Certo, pessoal? Tudo tranquilinho? Os peixes, de forma geral agora. Então, eu saio dos ciclostomados, entro na superclasse peixes. Peixes. Características gerais, tanto para cartilaginosos quanto para ósseos. Tá? Faltou de novo. Eu tenho um problema psicológico, não consigo fechar parênteses. Depois eu fecho antes de mandar para vocês. Tá? Eles são ectotermos, também podem ser chamados de pecilotermos, heterotermos e
poiquilotermos. Ectotermo é temperatura de fora. Decilotermo quer dizer temperatura variável. Heterotermos, temperaturas diferentes. Poiquilotermos, temperaturas variáveis também, só que poiquilo vem do grego e não do latim. Tá? Provavelmente a origem da palavra pecilos deu origem aqui também a poiquilo, né? Muito próximo, provavelmente a mesma situação. Mas para saber que tem esses termos. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura do corpo varia com a do ambiente. Pessoal, na realidade, isso é uma coisa que a URGS gosta muito, tá? A URGS gosta muito. Na realidade, nós temos o seguinte, pessoal. O que varia não é a temperatura, é o metabolismo. Mas se o metabolismo do teu corpo sobe, a temperatura do teu corpo também sobe. Então, quando tu está com febre, muitas vezes é um indício de uma doença, tu está com febre por quê? Porque o metabolismo subiu, tu está tendo que produzir anticorpos, células de memória, então tu ativou o teu metabolismo a mais para combater aquela doença. Então a temperatura do teu corpo sobe. Se é uma coisa muito agressiva, eu tenho que produzir mais. E a temperatura do teu corpo sobe mais. Se ela subir demais, tu pode ter problema. Esses animais não, tá? Eles vão variar a temperatura de acordo, tá? Variar a temperatura com o seu metabolismo, tá certo? Vai variar de acordo com o seu metabolismo, tá? Só que isso varia de acordo com a temperatura externa. Se baixar a temperatura externa, tá? Baixar a temperatura externa, o que vai acontecer? Baixou a externa aqui, o metabolismo desce. Subiu, o metabolismo sobe. Isso, claro, porque se está baixando demais a temperatura, torna os animais menos ativos, menos coisas estão acontecendo, né? A água está congelando em cima, né? Tem um monte de coisa. Então, baixa a temperatura do corpo também. Mas com uma única coisa visível, como eu não tenho como olhar para uma pessoa e dizer como está o metabolismo, né? Então a gente usa o quê? A temperatura como marco. Então a temperatura do corpo ela é variável. Alguns peixes vão aguentar variações maiores e outras menores. Tá? E esses peixinhos de aquário não aguentam, né? Tu espirra do lado de fora, eles morrem do lado de dentro. Tá? Por isso que quando tu vai ter um aquário um pouquinho maior, e não só aquele com beta solitário, e mesmo assim, às vezes assim mesmo eles querem te vender um termostato. Para tu manter a temperatura constante, tá, pessoal? Tu manter a temperatura constante e essa temperatura vai fazer com que tu tenha, né, uma condução melhor. Os peixes vão ficar vivos, porque estão sempre na mesma temperatura aquela água. Eles não têm fazendo grandes variações. Começa a variar muito, o peixinho morre. E se começar a morrer muito peixe, o que acontece? Tu larga de mão, né? Porque não vai ficar tendo aquário, toda hora tá morrendo aqueles peixinhos desgraçados, né? Então tu para de ter. Eles querem te vender o termostato. Agora, se tu pegar uma raia, a mesma raia que tu encontra aqui no Rio Grande do Sul, tu encontra em Fernando de Noronha. Tá? Fernando de Noronha. Encontra também no Ceará. Tá? Então, tu vai ter ali a mesma raia. Aqui, tá? Nós chamamos ela de raia prego. Tá? Raia prego, ela vai ter tanto aqui, que tem uma água gelada, tá? Você tem noção que o nosso mar é gelado. Nosso mar no inverno varia de 12 a 18. E no verão de 18 a 22, 23, quando está excepcionalmente bom. Tá? Fernando de Noronha, no inverno a água está entre 24 e 27 graus. E no verão entre 27 e 30 graus. E a raia é a mesma. Tá? Deixa eu responder a pergunta aqui que veio. Tá, boa pergunta, cara. Por que os ciclóstomos são vertebrados se eles mantêm a notocorda? Por isso que eu falei que eles estão preferindo usar o grupo craniata. Tá? Porque eles têm um crânio.
mas a coluna vertebral deles não é uma coisa bem formada, é uma cartilagem, um misto de notocorda com uma cartilagem ali. Então, na realidade, eles não têm a vértebra propriamente dita. Por isso que alguns já estão propondo o nome craniata, porque tem estrutura similar à de um crânio propriamente dito, para pegar todos os vertebrados e dizer que são os craniados. Tá? É que, na realidade, como ele tem todas as características básicas de peixes, com umas pequenas diferenças, como os corações, por exemplo, a boca, que não tem mandíbula, mas a estrutura respira por brânquias, parece um peixe. Tu olha ali, é uma enguia, né? Comprida. Né? Então, eles eram classificados dentro do grupo dos vertebrados. Aí, se estudando cada vez mais, tu acaba, né, vendo que o bicho não é bem assim e vão surgindo as novas classificações. E por isso que a classificação mais moderna de todas não é vertebrata, é craniata. Tá, cachorro? Certo? Maravilha. Vamos aqui, ó. Então, opa, tem mais uma? Beleza, tá bom. Feito. Que mais? Mais uma. Os animais que aguentam grandes variações de temperatura possuem proteínas melhores ou mais resistentes por serem primitivas? Eles não chegam a ter temperaturas de desnaturação das proteínas, tá? O problema é a ação das enzimas do corpo, de aguentarem essas temperaturas um pouco mais elevadas ou se elevarem ali e ter uma variação maior. Mas eles não chegam a ter problemas com as proteínas por desnaturação. Mas é toda a estrutura do corpo, tipo de alimentação que vai ter com baixas temperaturas, em grandes temperaturas, né? Então, o que eles conseguem absorver ou não ali, tá? É mais em função do metabolismo deles, de começar a gerar enzimas que geram a degradação do próprio corpo, do que a proteína ser primitiva ou melhor. Tá? É o que é produzido. O metabolismo começa a subir tanto, acaba produzindo enzimas que acabam oxidando, estão gerando problemas, né? Criando essas proteínas que vão roubar elétrons das outras, o metabolismo começa a não funcionar e o bicho entra em colapso. Às vezes, tu produzir demais uma proteína pode fazer com que teu corpo entre em colapso. Tá? É mais ou menos como tu tem aquela coisa, já ouviu falar que as pessoas tomam creatina, né, para fazer exercícios, coisas, às vezes tu produzindo demais, tu gera problemas nos teus rins, com da creatina, né? Então, é isso aí. Tá? Então, ectotermos foi linha lateral. Todos eles têm uma linha lateral, né? Uma linha lateral que pega todo o peixe. É uma pena não ter posto foto para vocês que mostra essa linha lateral aqui, mas ela fica bem no meio do corpo do peixe. Quando eu postar os slides para vocês, eu vou postar uma foto também de um robalo, que ali aparece bem evidente a linha lateral. Tá? Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu posso mostrar a foto aqui agora. É mais fácil. Eu acho que tá aqui. Não. Tá aqui. Me diga se vocês estão...
Eu não vendo nada porque agora preteou a coisa aqui, não carregou ainda o computador. Mas a tela ficou preta para vocês também. Vocês me digam se vai aparecer a foto para vocês aí. Apareceu a foto para vocês, pessoal? Ou não? Não deve ter aparecido. Agora vai aparecer. Estão vendo a foto? Agora sim. Agora sim, tá ok, valeu. Ó, isso é um peixe chamado robalo. Se alguém já comeu robalo, te apresento o robalo aqui como um todo, tá? Estão vendo aqui, ó, onde eu estou passando o mouse? Uma linha escura aqui. Essa linha escura é a linha lateral. Tá? Em todos os peixes tem, mas nem todos ela é tão visível como está aqui. Todas as escamas que estão sobre essa linha, as escamas são furadas para a água entrar em contato direto com a pele e com as terminações nervosas que tem aqui embaixo. Então, aqui embaixo, na realidade, tem tipo uma canaleta passando um cordão nervoso, tá? Esse cordão nervoso cheio de muco ao redor, ele tem uma série de terminações nervosas aqui. Então, quando a água bate aqui, o animal sabe tudo o que está acontecendo, tá? Ele sabe tudo o que está acontecendo na água, tá? Deixa eu voltar lá para o meu slide. Tá? Então, quando bate ali, o animal sabe tudo o que está acontecendo ali. Bate naquela linha lateral, ele sabe como é que está a movimentação da água, correntes marinhas, para onde vai, para onde vem, tá? O que tem, se vai ter um tsunami ou não, ele pode escapar, tá? Se tem algum animal vindo na direção dele, porque quando o animal se desloca, ele desloca a água, e quando desloca a água bater ali, ele sabe que tem algo indo na direção dele, ele pode tentar escapar, tá? Ou se tem um peixe se debatendo, alguma coisa, peixe debatendo é peixe morrendo. E se o peixe está morrendo, tá? Ele é presa fácil. Então, um animal maior pode ir caçar e pegar aquele peixe menor. Então, essa linha lateral ela é um mecanorreceptor, tá? Que ajuda ele, inclusive, a saber posição do corpo, se está para baixo, para cima. Ele tem ouvido também, tá? Aliás, foi uma coisa que eu não botei aqui, tem que botar para vocês, tá? Simplesmente ele vai ajudar o ouvido a saber a posição do corpo. Então, ela é um sistema perfeito para eles, tá? Inclusive, pessoal, tem muitas teorias do porquê que tubarões atacariam, né, pessoas, tá? Uma das coisas que explica melhor, tá? Embora seja a explicação menos dada, porque as pessoas não conhecem isso, é que é o seguinte, ó. O tubarão normalmente ataca quem? Pessoas que estão nadando na superfície ou surfando. Dificilmente tu ouve falar de ataque a mergulhador, a menos que o mergulhador tenha tentado pegar o tubarão. Aí o bicho se defende. Tá? O bicho se defende. Tranquilo? Então, o que acontece? Tá o cara aqui surfando, mexendo a água, nadando. Nós dizemos que nós nadamos, mas nós nos debatemos na água, tá? Nos debatemos na água e dizendo que estamos nadando. Tá? Essa é a situação. Tá? Bom, o que acontece de importante, então? Nós debatemos, essa água bate na linha lateral do tubarão, o tubarão vai ver o quê? Animal morrendo, se debatendo, vou lá ver que bicho é aquele. E aí ele vem para ver que bicho é aquele. Como é uma zona em que tu está te debatendo, tem muita areia em suspensão, ele não vê direito. Como ele não tem braço para fazer o tato, para descobrir o que é, o tato dele é feito com a boca. Ele vai dar uma dentadinha para saber que bicho é aquele. Tá? E às vezes essa dentadinha já faz um estrago legal. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, linha lateral é uma coisa extremamente importante. Respiração branquial, tá? Respiração branquial. Respira por brânquias. A água entra pela boca e sai pelas brânquias. A água entra pela boca e sai pelas brânquias. Sempre assim. A água entrando pela boca e saindo pelas brânquias. Certo, pessoal? Tranquilo?
Mesmo? Ótimo. Então, isso é para a gente ter uma noção. Aqui é de um peixe ósseo, vai falar do opérculo aqui, tudo aqui, mas isso aí eu volto nesse slide depois, quando eu falar de peixe ósseo, para a gente, né, ter a situação. Por que a água entra pela boca e sai pelas brânquias? Para fazer isso aqui, ó, o fluxo contrário à circulação. A circulação vem do coração ao sangue, vai passar pelas brânquias, tá? E aí vai para lá. E aí, esse é o processo. Ok? Tudo bem, pessoal? Maravilha. Vamos passar o slide, então. Circulação fechada, simples, completa, coração com um átrio e um ventrículo. Na realidade está aqui, ó, o coração tem uma aurícula, se preferir, um átrio, tá? Átrio, é o termo mais atual, e o ventrículo aqui. O sangue vai passar do átrio para o ventrículo, vai ser bombeado, passar pelas brânquias, tá? E vem para cá e faz a volta. Vem para cá, faz a volta. Posicionando, esse coração está aqui embaixo, vai passar pelas brânquias, vai lá até o fim do corpo do bicho e volta. A circulação vai ser nesse sentido aqui. Certo? Tranquilinho, pessoal? Maravilha. Então, se eu fosse pegar aqui, ó, o coraçãozinho ficaria aqui. E aí, ó, ela faria isso aqui. Ok? Tranquilo? Então tá bom. Vou passar para o próximo slide. Subjetivo completo, sistema nervoso. Deixa eu... não quero mais esse negócio. Quero meu mouse de volta. Eu sou um incompetente. Tá, apontador laser é melhor. Pronto. O que acontece aqui na osmorregulação? Nós temos o peixe, tá? Temos o peixe. E temos peixe de água salgada e de água doce, tá? Até já me adiantei aqui. Tá? Sistema nervoso, desculpa. Sistema nervoso central e periférico. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, com 10 pares de nervos cranianos. 10 pares de nervos cranianos. Tá? O que isso muda para tu saber? Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Nós temos 12. Eles têm 10. Tá? Somente 10. Tá? Eles não têm os nervos referentes à pálpebra, porque peixe não tem pálpebra. E não tem os nervos referentes à movimentação da face. Por isso que peixe tem sempre aquele olhar Stallone, né? Tá? Nada além disso. Bom, excreção, rim mesonéfro. O que é isso? Aí já vou fazer uma diferença. Tem 3 tipos de rins: pronéfro, mesonéfro, metanéfro. Pronéfro, só nos ciclostomados. Ele tem uma posição entre tórax e cabeça, tá? Mesonéfro, entre tórax e abdômen. Metanéfro, o rim bem abdominal, tá? Outra diferença. O que fica aqui entre o tórax, fica aqui, ó, entre o tórax e o abdômen, e o outro é bem abdominal, tá? O que fica aqui entre o tórax e o abdômen, que é o mesonéfro, ele filtra tanto o sangue quanto a cavidade celomática, cavidade do corpo. O rim metanéfro não, só filtra o sangue. Tá? Os cartilaginosos excretam ureia, como nós.
tá? E o peixe, normalmente ele é menos concentrado que o mar. Então, entendam o que eu vou dizer, tá? Porque vocês podem ler coisa diferente e eu gosto de explicar a coisa como ela realmente é. O peixe é menos concentrado que o mar. Então, ele acumula ureia no sangue. Então, além de eliminar ureia, ele armazena ureia no sangue dele para aumentar a concentração dele, para aí ele não perder água para o ambiente. Porque como ele é menos concentrado que o mar, a tendência era o peixe se desidratar. Tá? E se ele vai se desidratar, ele vai morrer. Então ele acumula ureia no sangue para aumentar sua concentração, às vezes ficando um pouco maior ainda que a da água, tá? Ficando um pouco maior que a da água. Ele acumula. E aí ele consegue não morrer desidratado, porque ele está no meio marinho. Tá? Então é comum aparecer em textos para vocês dizer que o peixe marinho, né, o peixe cartilaginoso marinho é mais concentrado que o mar. Ele não é mais concentrado, ele é menos. Mas ele acumula ureia para regular isso. Ele faz um equilíbrio artificial. Tá? Eu botei maioria marinhos aqui, pessoal, porque tem algumas espécies de raias de água doce. Tá? São bem pouquinhas espécies, umas 2 ou 3 só, mas são de água doce. Os ósseos excretam amônia. Tá? E essa amônia, pessoal, ela é extremamente tóxica, a gente já falou nisso. Ela é pouco solúvel em água, também já falou nisso. Então tem que eliminar muita água ali. Como é um animal aquático, ok, tá? Eles são, os do peixes dulcícolas, o peixe é mais concentrado que o rio. Porque aí ele tem mais coisas que o rio. O rio é água doce, né? Ali ele tem mais substâncias, mais íons, mais concentração. Então a tendência natural é a água entrar no corpo do peixe. E como ele está abrindo a boca para entrar, ele também está engolindo água, né? Então está entrando e engolindo água. Então o que acontece? Como ele é mais concentrado, peixe de água doce é um peixe mijão. Ele está sempre mijando, sempre, tá? Fazendo, né? Um xixizão assim diluído, né? Bem diluído, para perder o máximo de água possível. Tá? E ele reabsorve água e sais pelas brânquias. As brânquias, além de fazer a respiração, vão acabar sendo uma área de troca, de reabsorção de sais minerais. Os marinhos já são menos concentrados que o mar. Então, a tendência eles seriam morrer desidratados. Então, eles bebem água com muito sal, porque estão bebendo água do mar, engolindo um monte de quantidade de sal. Então, ele faz pouquíssimo xixi, um xixi hiperconcentrado, né? Com sais, tá? E ainda expele excesso de sais pelas brânquias. Ele bebe muita água, expele o excesso assim e faz um xixi bem concentrado, tá? Que aí, pessoal, entra o próximo slide para nós. Tá? Ó, peixe de água salgada. Ele perde água por osmose, ele ingere. Secreção ativa de sais, porque isso eu já vou falar nisso que é um ponto importante. Ele está perdendo do menos para o mais concentrado, tá? Então, sempre os transportes feitos pelas brânquias são transportes ativos aqui, né? Então, ele secreta os sais e uma urina escassa e concentrada, para não perder muita água. O de água doce, a água entra por osmose, ele ingere água, a absorção ativa de sais, porque ele é mais concentrado que o rio, então é um transporte ativo, e uma urina abundante e diluída, com pouquíssimos sais aqui. Foi, pessoal? Tranquilinho? Maravilha. Condrictes. Condrictes, peixes com esqueleto cartilaginoso, condros cartilagem, ictis peixe, tá? Ictiologia, o estudo dos peixes. Condrócitos são as células cartilaginosas, tá? E aqui eu quis botar para vocês uma coisa. Exemplo, tubarões e raias, elasmobrânquios. Bom, primeira coisa aqui, pessoal. 2 sobre esses nomes aqui. Nome popular não tem certo.
Por quê? Porque ele é um nome cultural, ele depende da região. Então, nós temos um termo chamado cação, já devem ter ouvido falar. Normalmente eles usam o termo cação para dizer que é o tubarão pequeno, o tubarão jovem, um filhotão. Tá? Essa diferenciação entre tubarão e cação, biologicamente falando, ela não existe. Se quiser chamar todo cação de tubarão e todo tubarão de cação, vai estar correto. Tá? Não tem essa diferenciação. Se quiser chamar o grande cação branco ou o grande tubarão branco, mesma coisa. Tá? Da mesma forma que tem raias, e em alguns lugares chamam de arraia. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de raia. Mas tem vários lugares em direção ao Nordeste e Norte do Brasil que chamam de arraia. E qual é o certo? Os dois. Os dois estão certos. Porque é nome popular, né? Em teoria, na teoria, uma teoria furadíssima, né? Era para ser raia, mas furaram, porque é nome popular, tá? Mas esse nome que está aqui agora não é popular, Elasmobranquia. Isso é uma classificação. Então, se aqui eu tenho a classe dos condrictos, eu tenho a subclasse Elasmobranquia, tá? Que pega os dois. Quimera é um tubarãozinho Frankenstein, todo cheio, parece todo cheio de cicatrizes, umas nadeiras mais fininhas, de grande profundidade, são os holocéfalos. E dentro dos holocéfalos só existe a quimera. Tá? Então esse animal pouquíssimo é citado aqui, tá, pessoal? Pouquíssimo é citado aqui. Então, tá? Não é uma coisa importante para nós aqui, tá? Esses são mais importantes. Então, pode parecer para vocês que Elasmobranquia está caindo como um sinônimo de Chondrix. Não é um sinônimo, tá? Não é um sinônimo, mas é o maior grupo aqui dentro. Então, se estiver falando de Chondrix ou de Elasmobranquia, estamos falando dos mesmos bichos. Bom, esse slide está bem poluidaço, né? Cheio de coisa aqui. Então, vamos lá. São cartilaginosos, com escamas placoides. Eu já tinha posto aqui, botei de novo escama placoide aqui embaixo, tá? Depois eu apago aqui. São cartilaginosos, boca ventral, 3 a 5 fileiras de dentes. O que é boca ventral? Olha aqui, ó. Onde está a boca do tubarão? Está aqui embaixo, ó. Não está aqui na ponta. Deixa eu voltar o slide aqui, ó. Esse aqui está na ponta, ó. Olha o desenho da boca. Bem na ponta. Aqui tu não está vendo a boca, porque a boca está mais embaixo. Aqui a boca está completamente embaixo daqui. E aqui tu está vendo, como um desenho, teoricamente a boca aqui. Então a boca fica mais embaixo. Ela não fica numa posição terminal, tá? Ela é mais ventral. De 3 a 5 fileiras de dentes. Isso quer dizer o quê? Imagina a tua boca. Vamos lá de novo, eu acho que eu tenho foto. Tá? Já estou... Deixa eu tirar. Só um pouquinho, tá, pessoal? Só estou procurando uma foto aqui para mostrar para vocês. Tá aqui. Estão conseguindo ver a fotinha já? Tá? Pessoal, ó, ele tem dentes que seguem, ó. 1, 2, 3 lá atrás, 1, 2, outro não vai ver aqui, vai indo. Ele vai formando várias fileiras de dentes
Isso aqui é a arcada de um tubarão, tá? Que está pendurada no quadro de Fernando de Noronha, lá, Museu dos Tubarões, tem lá. Então, esses dentinhos são muito importantes, tá? Muito importantes, porque é o que vai dar a alimentação para eles, tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eles têm de 3 a 5 fileiras de dentes, e esse dente, assim, ó, se ele morder algo duro demais, o dente cai. Ele não é um dente com raiz como o nosso, o dente fica só sobre a mandíbula, que a única parte óssea do tubarão é a boca. O resto tudo é cartilaginoso. A única parte óssea é a boca. Então, ele tem essas fileiras de dentes. Se ele morder algo duro demais, o dente da frente cai. Só que ele vai fazer isso sempre. O dente da frente cai, o de trás vem para frente, vem o outro para cá e nasce um novo atrás. O da frente cai, o de trás vem para frente, aqui vai nasce um outro atrás. Ele vai fazendo isso aqui, ó, como se fosse uma coroa, girando e produzindo novos dentes, tá? Ele troca os dentes a cada 20 dias. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. A cada 20 dias eles trocam de dentes, tá, pessoal? Cada 20 dias trocam de dente, durante toda a vida. Então eles não têm como nós, dentição de leite permanente, é sempre dente. Tá? Então é muito dente que se forma aqui. E o formato do dente define a alimentação deles, né? Então se eles forem comer mais caranguejos e caramujos, os dentes são mais achatados para quebrar aquela carapaça, para quebrar a concha. Se o dente é para comer uma carne, ele é mais pontudo e muitas vezes serreado. O dente de tubarão branco, só para vocês terem uma ideia, obviamente não é do tamanho que eu estou desenhando, tá? Mas o dente de tubarão branco é mais ou menos assim, ó, tá? Ele é todo serreado aqui do lado, tá? Todo serreado aqui do lado. E ele forma como se fosse uma ponta de uma flecha, assim. O animal tem dentes assim. E aí ele morde, como ele não tem dente incisivo como nós, ele não consegue cortar. Então ele morde e segura mordendo. Ele sacode que as serrinhas vão cortando a carne. Super legal, tá? Super legal. O que mais, pessoal? Tem as escamas placoides. Está aqui, ó. Tá? Está aqui o desenho das escamas placoides. Isso aqui, deixa eu botar aqui, ó, essa parte mais grossa é a parte da frente, aqui é a parte de trás. Então pensem que a cabeça está lá e o resto do corpo está aqui. Tem um esquema, tá? Para mostrar. Então essas escaminhas, se tu passar a mão aqui do nariz em direção à cauda, elas são lisinhas. Da cauda em direção ao nariz, tu te arranha todo. Tá? Inclusive pele de tubarão de raia já foi usado como lixa. Então essas escamas, elas cortam o fluxo da água, dando uma velocidade maior para esses animais, tá? Então eles têm uma boa velocidade para isso, para fugir. Aliás, algumas coisas sobre isso, tá? Nadar na frente de um tubarão para fugir dele não é uma opção, tá? Porque ele vai te pegar. Ele vai nadar mais rápido. Um tubarão lento no seu pique de ataque nada a 25 km por hora. Ninguém nada a 25 km por hora. Ninguém. Tá? Então não tem como. Um tubarão mais rápido vai até 40 km por hora e o maco, por exemplo, ele chega a 70, alguns livros falam em 90 km por hora. Ou seja, nada mais rápido que muita lancha. Tá? Então, é uma coisa de uma velocidade muito grande. Então, nadar na frente dele não é uma opção. Para não dizer que não é uma opção, a opção é assim, ó. Vocês estão aí no Conecta, né? O barco de vocês está no restaurante ali da esquina e o tubarão tá na João Valig. Aí tu nada porque tu vai chegar ali no barco antes que ele chegue em ti, tá? Ou, segunda situação,
quando tiver em dupla, né? Tu e um amigo. E aí, se tu nadar mais rápido que o amigo, vale a pena, porque ele pega o amigo e tu vai embora. Tá? Fora isso, não tem opção. Ele vai te pegar. Tá? Não deve ir te perseguir, mesmo que ele ache que tu é um bicho se debatendo, que tu vai morrer, mas não deve ir, tá? Só para lembrar, sempre que eu dou essa aula eu falo isso, são 100 ataques ao ano no mundo de tubarões às pessoas. 100 ataques ao ano no mundo a pessoas. E quando se fala ataque, se ele mordeu a prancha e não feriu a pessoa, conta como ataque. Tá? Nós matamos 100 milhões de tubarões ao ano. Isso no mundo inteiro somado, 100 milhões de tubarões ao ano. O que dá mais ou menos 3 tubarões a cada segundo. Tá? Então é enorme esse processo. Tá? É horrível a quantidade que vai. Muitas das espécies estão em extinção. Então quando o tubarão morde alguém, que bom. Vingança. Tá? Mereceu ser mordido. Tá? Bom, pessoal, o que acontece? As escamas pacoides permitem uma velocidade bem maior para eles. Eu ia falar da raia também, que ela tem nada. Ela normalmente está parada no fundo, mas se tentar chegar perto dela, ela nada na velocidade que não consegue acompanhar. Tá? E isso, pessoal, é que fez dar o acidente, não sei se vocês lembram do caçador de crocodilos, o Steve Irwin. Tá? Já faz muitos anos que ele morreu. Tá? Os filhos dele já estão grandes. Aliás, continuam fazendo trabalhos na TV, né? Seguindo a mesma linhagem do pai, né? Fazendo apresentações de programas de natureza. Tá? Ele foi fazer uma filmagem no fundo do mar e quis filmar uma raia. E algumas raias têm um esporão atrás. Deixa eu ver se pela foto que eu botei aqui dá para ver. Ó, onde eu estou botando o mouse aqui, ó, tu vai ver que tem uma estrutura aqui, uma coisa diferente. Isso aqui é um espinho grande, é um esporão todo, tá? E esse esporão, ele simplesmente crava e tem uma glândula de veneno atrás. Na maioria das vezes não mata, causa uma dor muito forte, parece que o corpo todo está formigando. Pisou aqui, o cara encosta na testa, tudo grita ai, tá? É uma dor forte. Mas normalmente não acaba não matando. Mas como ele quis evitar que a raia fugisse, tentou pegar, ele tentou pegar a raia. E aí, a raia, quando está estressada, ela levanta esse esporão. Ele fica em pé. E pode ter 15, 20, às vezes 30 centímetros de esporão. Só que quando ele pegou, ele enfiou direto no coração. Então o veneno foi no coração. Então, na realidade, praticamente foi um suicídio com a raia. Tá? Para vocês entenderem a bestialidade dos seres humanos, no dia seguinte que souberam que ele morreu por causa de uma raia, na Austrália, muitos entraram, pescaram raias e cortaram os rabos delas fora para elas não ferirem mais ninguém. A bestialidade, mano. Ele que segurou, ele que pegou. Inclusive, tinha uma filmagem que sumiu, alguém pagou para tirar essa imagem, né, do ar, porque lá ele era considerado um herói, né? Que é uma coisa que pouca gente sabe, é que todas aquelas filmagens do caçador de crocodilo, ele fazia em parques, e esses parques eram nas terras dele. Ele mantinha os parques com ingresso, com as filmagens, ele fazia a conservação dos animais ali nos parques para poder fazer os programas. Então, ele criou uma série de santuários para os animais, né? E por isso que lá todo mundo achava ele o máximo. E realmente ele era uma excelente pessoa. Foi bobo na forma que foi fazer, não foi adequado, poderia ter se orientado melhor, né? Porque ele não era biólogo, né? Podia ter se orientado melhor, mas tá? Aconteceu. Tá? Pessoal, ampolas de Lorenzini. Ampolas de Lorenzini, nós temos aqui, tá? Do nariz do tubarão até a altura do olho, mais ou menos. Tá? Ele tem uns buraquinhos aqui, que dá para ver, uns buracos laterais, que vai conduzindo por um canal, sistema nervoso, ligado ao sistema nervoso central, e isso detecta campo elétrico e campo magnético. Então, um tubarão e uma raia podem encontrar um peixe escondido debaixo da areia pelo campo elétrico gerado pelo batimento cardíaco. Tá? Pelo campo elétrico gerado pelo batimento cardíaco. Então, tá? É um ponto
bem importante, assim, né, para eles, porque ajuda no processo de caça. E é daqui que saem algumas afirmações que fazem para o tubarão que não são bem adequadas, tá? O que acontece? Já devem ter ouvido falar que se der um soco no nariz do tubarão aqui, ele vai embora. Quando tu bate no nariz dele, todo esse sistema de ampolas aqui entra em eletricidade estática e o bicho se confunde. O bicho fica meio aqui, meio paralisado, assim, meio confuso, não sabe o que vai fazer e vai embora, tá? Só que tu tem que saber alguns pontos reais sobre esse. Se tu der um soco no nariz do tubarão, ele vai embora. Ele ir embora não quer dizer que ele não voltará. Ele pode voltar, tá? E quando é que tu consegue dar um soco no nariz do tubarão? Duas situações. Quais são as duas situações? Tá? Primeiro, ele está chegando perto de ti aqui, está nadando, chegou perto de ti, mas ele não está com intenção de te morder, ele só está achando que tem um bicho estranho aqui, ele quer ver o que que é. Aí tu bate nele, tipo, né? Te afogo, esperto, sai daqui, né? E ele vai embora. E a segunda que tu consegue bater é quando ele já te mordeu. Que aí tu vai espancar ele para ele te soltar, tá? É a única chance que tu tem, certo? Então esse é o detalhe importante no processo que tu vai ter. Tu não vai conseguir. Se ele vier no pique de ataque para cima de ti, não tem como tu bater duas chances. A primeira é tu bater quando tu errar, tu aproveita o toquinho que sobrou, para ele comer o teu braço, tu bate de novo, porque não tem, né, pessoal? Não tem como, tá? Essa é a diferença. Clasper, pessoal. Clasper. Lá vou eu de novo mostrar fotinhos. Desculpem, mas eu gosto de, já que tem essa oportunidade aqui, de ilustrar bem, tá? Para não ter problema. Ó, isso aqui era um cação-anjo, ou seja, um tubarão-anjo morto, tá? Estava no fundo do mar. Essa estrutura aqui, essas duas estruturas aqui, é chamado de clasper. Isso aqui é o aparelho reprodutor deles. Aqui no meio eu tenho a cloaca. Então tem clasper e cloaca. A fêmea tem, obviamente, só a cloaca. Isso aqui o macho usa para a cópula, tá? Isso é o que ele usa para a cópula, tá? Isso aí ele vai introduzir na cloaca da fêmea. Ah, ele introduz os dois? Não, ele introduz um. Qual? O que tiver melhor posicionado. Eles vão ter que se aproximar e aí o macho introduz o clasper dentro da cloaca e introduz os espermatozoides dentro dela. Portanto, é uma fecundação interna. É uma fecundação interna, tá? Tranquilo, pessoal? Sem problemas? O que vai mudar da raia para o tubarão é a forma de aproximação do macho e da fêmea. A raia é por injeção de saco, o macho vai lá, cutuca a fêmea vai embora, ele vai lá, cutuca a fêmea vai embora, cutuca a fêmea vai embora, porque ninguém gosta de ser cutucado, né? Aí quando ela fizer uma sinalização com o corpo que sim, ele dá uma pequena mordidinha nela, dobra o corpo e introduz o clássico. O tubarão não, ele já vem nadando e morde a lateral e a nadadeira, a lateral do corpo da fêmea e segura mordendo até ela cansar de tentar fugir. É um estupro, tá? Ali. E aí quando ela cansa, ele dobra o corpo e introduz. Às vezes o macho é tão menor que a fêmea que quando ele faz isso, ele acaba cansando, porque como ele está mordendo, ele não está conseguindo respirar, porque a água tem que entrar pela boca e sair pelas brânquias, tá? Então, ele acaba largando ela cansada, né? E aí vem outra, aí ela já está cansada, o outro leva vantagem nisso. Né? Às vezes tem o espertinho que espera ali o seu momento, tá? Então ele vai ali e faz. A fêmea tem a pele mais grossa que a do macho, que é para aguentar as dentadas dele. E tu sabe se a fêmea já copulou ou não pelo número de cicatrizes que ela tem no lado do corpo. Tá?
Nadadeira caudal heterocérca. Vou eu desenhar aqui de novo, porque eu não botei essa foto para vocês, mas é muito fácil de desenhar isso aqui, então não tem problema. Mesmo uma pessoa sem habilidades para desenho como eu consegue. Na maioria deles, eles têm isso aqui, ó. Nadadeira caudal heterocérca. Tá? A parte de cima é maior que a parte de baixo. Tá? A parte de cima é maior que a parte de baixo. Isso faz com que a parte de cima é que dê realmente a propulsão deles. Tá? Então isso é uma coisa importante, porque se tiver água até aí uma altura de meio metro d'água ali, talvez um pouquinho mais, 80 centímetros de água, já é suficiente para ter um tubarão de 3 metros nadando. Tá? Porque a parte de baixo tranca na areia, mas a parte de cima é que dá a propulsão. Então, às vezes, bem rasinho, eles conseguem, chegam na beira e vão embora. Tem gente que tem medo de ir para o fundo, porque acha que é no fundo que pode ter tubarão. Pode ter tubarão em qualquer lugar, tá? Na beira, no coisa, basta ter tubarões. Em qualquer lugar. Aliás, o mar é dele, não nosso, né? Tem que lembrar disso também. Tá? Eles podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Ovíparo, ovovivíparo ou vivíparo. Ovíparo, um dos ovos comuns para tubarões e raias é uma estrutura assim, não sei se vocês já viram na beira da praia, preta, parece um plástico. Tem de tudo que é cor, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul aparece mais preta, tá? Ali. Isso aqui é um ovo de tubarão ou um ovo de raia, tá, pessoal? Que ela coloca ali e fica no fundo e não vai ter nada de cuidado materno, né? Tem os que são ovovivíparos. O que é ovovivíparo? Forma o ovo, só que a fêmea não bota o ovo. Ela fica com o ovo dentro dela. Então, forma o ovo, é o ovo, ele se alimenta que está no ovo, a mãe não nutre ele, está no ovo, mas o ovo fica dentro da fêmea. E aí, quando o ovo começa a eclodir, é a hora que ela faz o parto. Quando os ovos estão eclodindo, é a hora que ela faz o parto. Aí nasce o filhotinho ali, tá? Ainda com resquícios do ovo, né? Se soltando do ovo, mas aí nasce o filhotinho, aí faz um parto. E tem vivíparos, eles têm uma estrutura equivalente ao nosso cordão umbilical e equivalente à nossa placenta, tá? Na maior parte das vezes, para ter uma diferenciação de mamíferos, a gente acaba não chamando o que tem no tubarão de placenta, mas é uma placenta, tá? Então, como não se chama, fica por causa da classificação, vamos botar algo equivalente a uma placenta, tá? Bom, pessoal, o que acontece aqui? Os vivíparos, a fêmea nutre o filhote. A fêmea nutre o filhote. Então, vai ter o quê? Menor número de filhotes que nasce quando é esse caso, tá? E vai. Alguns tubarões, a gente nunca viu os filhotes nascendo. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda porque não se viu, não tem uma constatação. Por exemplo, o grande tubarão branco tem ovos, mas nunca ninguém pescou uma fêmea prenha cheia dos ovos lá dentro para ver como é que era. Né? Isso não teve até hoje, tá? Então, até porque tem tão poucos que tu conseguir pegar uma que tá prenha ainda e tu levar para estudo, né? Ninguém comer, ninguém matar, ninguém tirar, se buchar o bicho, é muito difícil. Tá? Até porque boa parte das vezes, quando matam tubarões, eles nem levam o tubarão, né? Eles cortam as nadadeiras com o bicho ainda vivo, né? Ali, porque o quilo da nadadeira do tubarão é muito mais caro que o quilo da carne, e às vezes jogam o animal fora, porque são barcos pequenos, e aí conseguem levar muito mais nadadeiras e não ocupam o espaço do barco. Né? Tá? Então, alguns vivíparos. Eles têm de 5 a 7 pares de fendas branquiais, aberturas laterais. Sempre que tu vê o desenho de um tubarão, né? Da cabeça de um tubarão, tá?
que acontece? Tá? Essa cabeça de tubarão ali, ela vai ter... Eu fiz o desenho, eu mostrei para vocês. Tá? Aberturas aqui, ó. Tá? Laterais. A água entra pela boca e sai para essas aberturas. Essas são 5 a 7 fileiras de brancas ali sempre, tá? 5 a 7 pares de brancas ali nesses sistemas, tá? Tem uns tubarões, inclusive, que são chamados de 6 guelras. Lembra desse nome, guelras? Guelra é o termo popular para brancas, tá? O nome biológico é brânquia. O nome popular é guelra. Às vezes eles usavam para diferenciar o peixe dos animais lá, por exemplo, o crustáceo que respira por brancas, eles chamavam lá de brancas, aqui de guelras. Mas essa é a ideia, tá? Formação das guelras ali. Para quem é leitor do Harry Potter 4, o Cálice de Fogo, tá? Quando o Harry vai mergulhar no Lago dos Sereianos, né? No Lago dos Sereianos, o Neville Longbottom dá para ele uma alguinha para ele poder respirar debaixo da água, e o nome da alga era o quê? Guelricho. Por que era Guelricho? Porque ia formar as guelras. Tá? Só para saber que esse nome não é coisa nossa aqui, é um nome mundial, tá? Mundial ali, tá? Eles têm guelras, alguns com espiráculo. O que seria o espiráculo nesse meu desenho? Acabei de fazer o espiráculo no desenho aqui, ó. Eu acabei de botar aqui um buraquinho atrás. O espiráculo, e na raia tu tem um espiráculo bem definido. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó. Aqui está o olho da raia e aqui está um buraco. Isso se chama espiráculo. Esse tubarão que está aqui, o tubarão lixa, ele tem um buraquinho pequenininho bem aqui atrás do olho também. Então, o espiráculo é sempre atrás dos olhos aqui e é mais uma entrada de água, entrada e saída, quando esses animais estão deitados no fundo. Quando esse tubarão lixa está deitado no fundo, que ele fica deitado no fundo, não tem como a água entrar pela boca. Então, ela entra por esse buraquinho aqui. A raia comumente está deitada no fundo. Então, esse é o buraco que a água entra e sai para poder fazer a respiração, tá? É mais uma entradinha de água para a respiração. Então, alguns com espiráculo. Válvula espiral. A válvula espiral é uma válvula. É aquele coisa que eu falei para vocês que parece uma massa parafuso dentro do intestino, a chamada tiflossole, né? A tiflossole, ela parece uma massinha parafuso, aumenta a absorção dentro do intestino, tá? Então seria algo mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo enxergar também. Tá, ó. Aqui seria a parede do intestino, e teria uma válvulazinha em espiral dentro para aumentar a superfície interna do intestino, para aumentar a absorção. Aí o alimento também passa mais lentamente, e passando mais lentamente também fica mais fácil a absorção. Tá ok? Tranquilo? Maravilha. Então, eles têm essa válvula espiral, eles têm uma glândula retal. Glândula retal, ela fica no reto. Então, lá vai placa. A glândula retal é para dar jatos de ureia. Como ele acumula ureia no sangue, se ele sair de um mar mais salino para um menos salino, tipo, não vai ter como acontecer isso, mas só para entender, se ele saísse do Oceano Atlântico, entrasse no Mar Báltico, o Mar Báltico tem um monte de rio fluindo para ele e uma zona de grande precipitação. Então, ele tem muito menos salinidade que o Oceano Atlântico. Se ele saísse de lá, tá? Ele estaria muito mais concentrado aquela água. Ele dá jatos de ureia para equilibrar. O tubarão cabeça chata, também chamado tubarão de Zambeze ou tubarão touro, são 3 nomes para o mesmo tubarão, mas aqui no Brasil eles chamam mais de cabeça chata. Esse tubarão de cabeça chata, que é comum no Nordeste, é o tubarão que ataca em Recife, tá? Em Recife. Em Recife, tu tem a praia de Boa Viagem, lá tem umas placas, você não entra porque tem tubarões, tá? Nessas plaquinhas ali, porque já teve muitos ataques. Por que houve ataque ali? O tubarão cabeça chata, ele é um tubarão que desova em água doce. Ele larga os seus ovos em água doce.
Então, a ampola de Lorenzini, que também guia por campo magnético, ele segue as linhas magnéticas da Terra e vai para as zonas de manguezal. Que a zona de manguezal vai ser uma zona em que o mar entra ali para dentro do rio, então é uma água um pouco mais saloba, né? Então ele entra ali, não tem que regular tanto o corpo dele, larga os ovos e volta. Quando ele volta para o fundo lá, sem problema nenhum, e os ovos ficaram aqui nesse rio, onde não tem predadores para eles. E aí eles vão crescendo, vão comendo os peixinhos que tem ali, quando chegam a um determinado porte, eles, por instinto, migram para o fundo do mar. Tá? E aí eles vão ter... O que aconteceu ali em Recife? Eles destruíram um manguezal, que era berçário dos tubarões, para criar um porto chamado Porto Suape. Associado a isso, teve uma pesca muito predatória. E associado a isso, tinha um curtume, portanto, trabalha com couros, que estava lançando no mar gordura e sangue animal. E o tubarão tem narina. Tá? Ele consegue sentir cheiro. Um tubarão sente o cheiro de uma única gota de sangue dentro de uma piscina olímpica. Desde que o tubarão esteja na piscina, né? Tá? Ali, ele vai sentir o cheiro da única gota de sangue. Então, ele é atraído por esse cheiro de sangue, cheiro de gordura, pelo instinto de ir para a beira para desovar. Só que quando chega lá, o que acontece? Não tem mais manguezal. Aí fica uma grande fêmea prenha nadando pela beirada e vai largando os filhotes ali na beirada. E esses filhotinhos vão ter que crescer. E para crescer, eles têm que comer. Então, aumenta muito a possibilidade de acidente. Tá? É essa a ideia. Por isso que lá no Rio, em Recife, é que tu tem. E é na praia de Boa Viagem, porque tu não ouve falar de ataque em Porto de Galinhas, que é Recife também. E Porto de Galinhas, em direção a Recife ali, que é Pernambuco ali, é 50 quilômetros de distância. É Porto Alegre e Novo Hamburgo, né? O tubarão nada isso tranquilamente. Né? E não tem ataque. É só lá, por causa desses fatores. Certo, pessoal? Então, glândula retal e a última, fígado com óleo. O maior órgão do corpo do tubarão é o fígado. Se um tubarão tem 4 metros, o fígado dele tem pelo menos 2. Isso quer dizer o quê? Que ele pode beber à vontade. Não, tá? Quer dizer o seguinte, que ele vai ter um órgão grande que ele vai armazenar óleo e o óleo é menos denso que a água. Então isso aumenta a flutuabilidade dele. Então ele se mantendo, mexendo e regulando as nadadeiras, ele consegue regular a flutuabilidade dele em qualquer profundidade. Porque eles não vão ter o que depois eu vou falar para vocês, que é a bexiga natatória que tem em peixes ossos. Eles não têm isso. Então eles conseguem com esse fígado com óleo manter ali. Mas eles não conseguem ficar parados na água. E aí eu tenho que dar uma explicação para vocês entenderem, porque vão pegar exercícios e comentários para saber. Existe uma coisa que é certa, mas ela é colocada de forma equivocada, tá? E aí justificam o fato de ele não ficar parado. Que é o seguinte, ó. O tubarão ele não pode ficar parado porque o peso corpóreo dele, tubarão e arraia, o peso corpóreo é muito grande em relação à estrutura dele, à superfície toda dele. Ele tem uma massa muscular muito densa, pouca gordura, né? Muito densa. Então, mesmo tendo um fígado com óleo, a tendência dele é afundar devagarinho. Se ele parar de nadar, ele vai afundar. O que acontece? Como a água tem que entrar pela boca e sair pelas brânquias, a natação mantém o fluxo da água pela boca e saindo pelas brânquias para ele fazer a respiração. Então, muitos dizem que ele não pode ficar parado na água porque ele não consegue respirar se ele ficar parado. Um tubarão que fique parado no fluxo da água, se não tem corrente, ele não consegue respirar. Entretanto, pessoal, esse fica deitado no fundo. A raia, que é condrite, fica deitada no fundo. E eles respiram igual. Mas nenhum dos dois consegue ficar parado na água. Então, na realidade, a justificativa física para ele não poder ficar parado na água é a falta da bexiga natatória que ele não tem, tá? O fígado com óleo não é suficiente para isso. Mas se ele se mantiver se movimentando e regulando as nadadeiras, aí com o óleo ele consegue se manter naquela profundidade sem afundar, tá? Tranquilo? Então ele precisa do movimento para respirar, mas ele poderia parar numa zona de corrente e respirar.
tá? Então, existe uma coisa que às vezes o biólogo não estuda muita física. E aí acaba gerando problema. E a parte da física, ela é importante. Ele não para fisicamente porque não tem como. Tá? É esse o ponto importante. Pessoal, até passei 5 minutinhos do nosso tempo aqui. Eu vou fazer os concertos, então, nesse slide, tá? Aí, nos slides aí que eu botei para vocês, as coisas que faltou. Publico para vocês no grupo de vocês ali do Face, tá? Ou vocês têm um outro lugar que preferem que eu publique? Pode ser lá mesmo? Então, tá? Vou publicar lá. E aí... Opa! Pode, tá. Então, vou publico lá. E aí, pessoal, eu faço os conceitos. E próxima aula eu começo dos peixes ósseos em diante. A gente vai entrar já em anfíbios, répteis, já vamos indo ali, tá? Vocês façam os exercícios, tá, pessoal? Qualquer coisa que quiserem, ou por e-mail, ou por WhatsApp. Não sei se eu já dei o meu número de WhatsApp para vocês. Se eu não dei, eu vou botar aqui no chat, tá? Esse é o meu número. Se tiver pergunta, quer mandar por WhatsApp, mano, se tu me mandar 1h da manhã, eu não vou responder, tá? Aí eu te respondo no outro dia de manhã, certo? Mas se tu me mandar num horário adequado, eu respondo para ti. Certo, pessoal? Tranquilo? Tchau. Bom fim de semana para vocês. Tchau. Qualquer coisa, mandem para mim aí, tá? Tchau. Tchau. Tchau, linda.